Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Dá um joinha aí se o som tá bom. Um joinha do Goiás. Esperar um pouquinho o pessoal entrar na live aí. Cadê? Comentei algo aqui que é a primeira live de hoje. Deixa eu fazer outro comentário aqui. Hoje, a live de hoje é o seguinte. Nós vamos falar sobre a experiência. Porém, a primeira live dessa semana vai ser uma sequência de lives. Hoje eu vou falar sobre a vivência. Fechou? Só fixar aqui o tema da live. A experiência. Primeira live, vivência. Fechou? O que nós vamos fazer agora, mano? O que eu vou pedir para vocês que estão na live? Galera pedindo live, eu mal correria aí, viajando. Minha esposa passou por uma cirurgia. E eu acabei não fazendo live. Até uns dias que eu não faço live aqui. E eu quero falar com vocês sobre a experiência. E o primeiro tema de hoje, nós vamos falar sobre vivência. Teremos uma participante aqui, o meu amigo aí, aluno, que participou do Jornada Interna. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele, que é o Azaf. Teve uma experiência poderosa no Jornada Interna. Assim que você estiver na live aí, Azaf, já dá um ok aí que eu já te chamo. Pessoal, pega a caneta, pega caderno, porque vai ser só 1 hora de live. E eu tinha o costume, não tenho mais. Se a live cair, quando der 1 hora, encerrou o tema, só vamos ter live amanhã, tá? Então não vou reiniciar a live, não vou deixar a live salva. Pega a caneta, pega o caderno. O Azaf já está aqui, chama você já, Azaf. Pega a caneta, pega o caderno, anota tudo, porque hoje vai explodir aqui de códigos. Poderoso, chama o Azaf aqui. Enquanto isso, já envia o aviãozinho aí geral. Cadê o Azaf? Procurando aqui. Prepara 1 hora de conteúdo pesado. Se for para abrir uma live, já quero começar falando o seguinte, ó, a experiência sem vivência nunca foi e nunca será experiência. Fala, Zaf. Fala, Alan, tudo bom? Firme e forte. Firme e forte, graças a Deus. É nóis. É nóis. Bem-vindo à live aí. Queridão, queria que você se apresentasse aí pro pessoal que está aqui na live. Hoje nós vamos falar sobre a experiência, que é a primeira live da semana. E o que eu quero falar hoje é sobre vivência. Teremos outros tópicos durante a semana, mas o principal hoje é sobre a vivência. Eu quero abrir a live aqui antes de você transbordar. É o seguinte, a experiência sem vivência nunca foi experiência. Ou foi algo superficial, porque quem realmente tem uma experiência de uma forma natural, ele vai vivenciar isso todos os dias. Não tem como retroceder. Só se foi algo emocional, algo muito raso. Mas quando é uma experiência profunda envolvendo a parte do espírito, alma e corpo, não tem como retroceder e não vivenciar pós essa experiência. E centenas de alunos já passaram pela Jornada Interna, muitos, né, a grande maioria aí tiveram experiências profundas e estão vivenciando grandes coisas pós a Jornada Interna. E eu quero que você se apresente, fale o que foi para você o Jornada Interna. E eu quero que a gente faz aqui um bate-papo bem legal sobre perguntas. Você manda uma pergunta, eu mando uma resposta. Daqui a pouco a gente abre para a pergunta pessoal. Suas dúvidas que você está tendo aí pós-experiência ou alguma coisa que você quer compartilhar, né, no seu coração aí, fica à vontade. Manda bala. Show. Meu nome é Azaf, hoje eu sou empresário, tenho algumas empresas no ramo de mercado financeiro, no ramo de estética, de odonto.
salões de beleza, barbearias. E hoje é isso que eu faço, né? E para a minha experiência que eu tive no Jornada Interna, o melhor de tudo foi ver a minha família lá, né? Não sei se vocês estão, se tá travando, que a do Alan Não, travou, tá tá? ótimo. Tá? Beleza. Tá ótimo. A minha maior experiência foi ver a minha família lá dentro e como foi a entrega deles. E isso mudou muito a minha vida para saber, né? Que as pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que eu mais amo, sendo desbloqueada, vários bloqueios sendo desbloqueado, trazendo mais, buscando mais coisas que me travavam. Hoje, depois do Jornada e de outros eventos que eu fiz também, a minha vida financeira, graças a Deus, subiu muito, que eu via que muita coisa me limitava. E era muito vitimista também. Era foda. Essa experiência para mim é excepcional. Tanto que acho que já vai umas 15 amigos meus, já vai mais uns 10, levar todo mundo. Fechou, top. Azar, vamos fazer um bate-papo aqui bem legal nessa live. Certo. E assim, tendo um insight aí, tendo uma revelação de algo que queimar no seu coração para transbordar, sinta à vontade. Algo que vai acontecer aqui na live, ou que já aconteceu, ou algo, um insight que vem aí. Fechou? O que eu quero falar sobre a experiência? A experiência, a convivência nunca foi experiência. Sabe por que nunca foi experiência? Porque a experiência ela é algo tão profundo que não tem como você retroceder. Falar que você não está vivenciando algo que você experimentou é uma grande mentira. Ou foi algo emocionalmente que você experimentou e se perdeu, porque se fosse algo profundo, que marcasse no nível do seu espírito, jamais você deixaria de vivenciar. Então, a vivência, ela sempre vai te puxar para viver a experiência que você teve, certo? Estou falando de experiências profundas, porque nós vivemos, às vezes, temos a vivência de várias experiências negativas. Olha aqui, não é normal a gente vivenciar experiências negativas. Então, eu tenho a vivência de experiências negativas todos os dias, porque elas não foram resolvidas. E quando eu tenho experiências profundas, positivas, que transformaram a minha vida, vai me levar a uma vivência diferente daquilo que eu tinha. Porque é uma forma natural, não existe um processo, um código. É natural que nós vamos perceber aquilo que de fato edifica e aquilo que prejudica. Então, dentro da experiência que a gente tem, igual Jornada Interna, ou qualquer outro treinamento, essa profundidade da parte espiritual e emocional, de ressignificação, de desbloqueio e ativação, qualquer experiência nesse nível de profundidade, naturalmente já vai dar um reset profundo daquilo que atrapalhava os meus resultados. Assim como o Azar falou aqui no início da live. Por várias experiências que ele teve, resetou muitas vivências erradas que estava tendo, por experiências negativas, que gerou um comportamento e um resultado ruim. Ressignificou, construiu uma nova história, construiu uma nova visão sobre o que quer para a vida, teve uma percepção e naturalmente trouxe uma vivência poderosa que está trazendo uma edificação. Eu creio que... Você é casado, Azar? Ainda não, caso ano que vem. Show de bola. Eu estou promovendo alguns casamentos, né? Não sou pastor, mas já tenho uns casamentos para fazer aí. Vou fazer o meu casamento. Olha, eu não sou pastor e nem padre. Se tiver tudo certo, eu faço. Pode ficar em paz que na hora vai ter unção e poder de Deus ali, sem palavrão. Você vai ligar com quem está na festa. Eu não ligo para palavrão não também, eu falo bastante, eu estou em paz também. Mas falo na hora que tem que falar, né? Para ativar a pessoa, né? Você tem que falar para ativar a pessoa. Sim. Então, Azaf, eu quero fazer só uma pergunta aqui, depois você me devolve. Dentro das experiências que você teve durante toda a sua vida, você vivenciou muitas coisas. A gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Segundo aqueles que isso é bíblico, né? Segundo aqueles que foi chamado por Deus. Está em Romanos 8:28. Fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito.
Querendo ou não, nós somos atraídos por Deus, mesmo que nós rejeitamos, porque antes da fundação do mundo a gente já tinha sido escolhido. Então a nossa alma clama por Deus. Existe um desejo, um amor por Deus que a gente nem percebe. Dentro disso, todas as coisas cooperam para o meu bem, sejam coisas boas e ruins. Mas eu tenho que ter uma experiência para depois ter uma vivência. Dentro das experiências, eu consigo identificar como eu estou vivendo. E aquelas experiências que não foram boas, foram negativas, elas podem ser convertidas, potencializadas, para trazer um resultado poderoso no dia de hoje. Então, dentro do que você viveu, Azar, quero que você compartilhe agora sobre esse assunto. Quais experiências que você percebeu? Você não precisa falar, tá? Mas, caso você queira falar, fique à vontade sobre as experiências negativas que atrapalhou os seus resultados, que você estava vivenciando, às vezes, por alguns meses ou por alguns anos, e teve um momento da sua vida que virou uma chave. Quando virou essa chave, você teve uma experiência nesse momento. E com isso você começou a vivenciar outras coisas, assim como você abriu na live. Como que você percebeu? Experiências que estavam te atrapalhando, te levando a uma vivência, um estilo de vida. E você teve uma nova experiência, resetou e construiu um novo estilo de vida. Cara, uma da experiência que eu tive foi uma experiência ruim, que foi infelizmente, com a religiosidade. Então, meus pais são apóstolos, só que graças a Deus sempre teve a cabeça muito aberta, mas tinha muitos líderes, né? E aquelas coisas, eu nunca aceitei ser liderado, na verdade, eu nunca aceitei ninguém me mandar em mim. Eu só tive um emprego, foi durante uma semana e virei sócio do cara, que eu não conseguia. E era de lava rápida. Meu primeiro trabalho também de lava rápida, virei sócio. E isso veio querer aquelas pessoas querer mandar, né, em liderança e tal, e foi quando, né, a gente achava que desviei da igreja, né, aqueles blá, blá, blá. E, cara, só que eu acabei, tipo, saindo de uma alienação e entrando em outra. Que foi o quê? Essas coisas de rolê, de não sei o quê, e, tipo, contra tudo isso. Só que eu também estava sendo um religioso ou alienado contra a alienação lá. E aquilo começou a me afastar de Deus, né? Aquelas coisas começaram a me afastar de Deus. Foi através de ouvindo bastante vocês que eu entendi. Eu falei, opa, peraí, mano. Deus não tem nada a ver com isso. E quando eu descobri, de fato, eu tive a experiência da minha identidade, foi aonde parece que abriu o mundo espiritual, né? Vamos dizer, abriu tudo. Eu falei, cara, eu sou filho, né? Eu sou herdeiro. Eu consigo acessar. Se eu estou precisando, na verdade, eu já tenho, já foi dado para mim. Eu preciso acessar. Eu consigo acessar em qualquer momento. Eu não preciso ficar 10 horas de oração, de jejum e não posso pecar, não posso fazer nada. Se eu tomar uma breja, eu já vou direto pro capeta, já vou direto pro inferno. Então, essas coisas me travavam muito e isso me afastou. Só que através dessa experiência nova, eu vi que o problema não era a igreja, o problema não eram as pessoas. Para mim, o culpado fui eu de aceitar. Só que as pessoas também que fizeram isso comigo, elas não têm culpa, porque elas foram ensinadas assim. Então, se a gente começar a julgar todo mundo que quis, né, alienar você, você vai sair lá nos fariseus. Então, essa experiência que eu tive através da minha identidade, saber a minha identidade, foi o que mudou a minha vida. Show. Show de bola. Então, aqui, dentro do que você falou, houve uma percepção. Qual que é a situação? Às vezes a gente está vivenciando algo ruim e não tem uma percepção. Você que está anotando aí, um caderninho, a caneta aí, entenda, a falta de identificação foi um ponto que o Azar falou. Se não tem uma identificação daquilo que está atrapalhando a sua vida, nunca haverá uma ressignificação. Porque o primeiro ponto é um reconhecimento. Eu tenho um reconhecimento onde está atrapalhando os meus resultados. Eu vou ter um posicionamento, porque eu identifiquei. Quando eu identifico, eu tenho um posicionamento radical para começar a vivenciar algo que eu nunca vivenciei. Então, a minha história de vida foram vários pontos que eu fui identificando e ressignificando para começar a vivenciar algo que eu não vivi. Não sei se um amigo meu aqui chamado Leonardo está aqui na live, ele entrou, não sei se ele permanece aqui, mas o Leonardo é amigo meu de infância.
A gente andou de skate junto na Zona Leste, quando eu morava na Zona Leste, em Vila Guarani. Então, naquela época, eu tive várias experiências que me levou a um estilo de vida. Experiências boas, experiências ruins. E com isso eu comecei a vivenciar todas as experiências que eu estava tendo como um estilo de vida. Quando eu comecei a identificar alguns pontos, foram sendo ressignificados. Eu saí de São Paulo em 2004, né? E hoje estou aqui em Goiânia, estou aqui até, inclusive aqui na minha empresa, em Goiânia, e estou voltando para São Paulo agora depois de 16 anos. Agora em janeiro, né, vou voltar a morar em São Paulo. Mas dentro desse período, da minha saída de São Paulo para Goiânia, os 16 anos que eu estou em Goiânia, eu tive várias experiências que me gerou um estilo de vida. Não tem como. Toda experiência vai gerar uma vivência, seja ela boa ou ruim. Mas o problema é que nós não identificamos experiências negativas que tenham atrapalhado os nossos resultados. Porque a gente já vai para a parte de bloqueio emocional. Porque muitos bloqueios foram gerados na nossa infância, em algum momento da nossa vida, e assim como é falado no Jornada Interna, né, sobre as camadas da alienação, e a primeira camada é inconsciente, eu nem percebo que eu tenho um bloqueio, mas aquele bloqueio me gera um comportamento, né, com o meu estilo de vida. O bloqueio você identifica através do seu comportamento. Então, esse comportamento que eu tenho é a minha vivência, é a minha vida, é o meu estilo de vida, porque teve um bloqueio lá atrás. E essa experiência negativa, enquanto ela não for ressignificada, os meus resultados não vão mudar. Então, o Alan que saiu da Vila Guarani de 2004 para o Alan de 2020, é o mesmo Alan? Com certeza, é o mesmo Alan. Mas o que mudou? As experiências. O grupo de pessoas que eu andava, que eu convivia, aonde eu estava, não estou falando que a gente tem que fazer acepção de pessoas, não. Estou falando isso. A gente tem muito ensino aí, ensino com frases de efeito, somos a média das pessoas que nós convivemos, a média das 5 pessoas que andam, 85% dos nossos resultados está ligado com as pessoas que a gente se conecta. Isso aí é tudo ensino. Se a gente for pegar ensino, uma balela de ouvir, nunca vai ser experiência. Só ouvir. Experiência é você viver algo profundo. Tem as suas meias verdades nesse sim? Tem. Mas cada um tem a sua experiência. Não é por causa que você nasceu em uma favela que você vai se tornar um bandido, um traficante. Você vai escolher as suas experiências. Se você escolher as experiências que você deseja para a sua vida, entre aspas, você vai ter um estilo de vida daquele que você se sujeitou à experiência. Assim é a mesma coisa a religião. Eu vivi preso na religião por 13 anos. Então, a experiência da religião me levou a ter um estilo de vida de um religioso. E eu era um religioso que só eu conhecia Jesus, entre aspas, né, somente as pessoas do meu grupo. Todas as denominações não tinham sabedoria nenhuma de entendimento sobre a palavra de Deus, porque nós éramos únicos, no meu entendimento, os melhores teólogos, lançando um monte de gente fora. A experiência gerou uma vivência. Então, assim como o Azai falou, voltando no ponto chave aqui, se não tiver identificação, não haverá transformação. Você vai continuar vivendo da mesma forma. Agora, se você reconhecer os pontos que estão atrapalhando a sua vida, o seu casamento, a criação dos seus filhos, os seus negócios, se você consegue identificar, busque ter uma experiência urgentemente para mudar os seus resultados. Dentro desse ponto, que nós falamos falou de experiência, identificação e uma ressignificação para viver o novo, foi algo que aconteceu com você recentemente. Beleza. Quais são... Trazendo uma pergunta aqui. O que te levou a viver nesses, sei lá, menos de um ano ou poucos meses? O que você percebeu? Pontos específicos na sua vida individual, no seu relacionamento com a sua noiva, com os seus pais, com os seus amigos, nos seus negócios, onde houve um crescimento depois que você identificou e ressignificou. Cresceu em todas as áreas, teve mais dificuldade. Fala para nós aí. Então, Alan, onde para mim mudou, que eu vejo que eu tenho mais raiva, foi essa questão do vitimismo.
né? Então eu vi que muitas coisas eu era vítima. Por quê? Eu fiquei com tanto, até hoje eu tenho raiva da religião e de religiosos que quer doutrinar as pessoas daqui blá blá blá. Mas eu comecei a querer transferir todo o meu insucesso, toda os meus fracassos e as coisas que eu não conseguia conquistar nas pessoas. Até quando eu me libertei disso, eu até tomei cuidado para não ser o extremista, porque senão eu estava sendo vítima de novo. Então, quando eu falei assim, opa, peraí, cara, eu vivi isso, ok, mudei a minha mente e saí disso e vi que eu sou filho e acabou, não tem, já é tetelestai, está consumado, eu falei, cara, em tudo isso acaba. Porque se eu ver, quando eu comecei a perceber, às vezes, em negócios, em reunião de negócios, às vezes eu vou fazer reunião com um economista, com um advogado, então os caras, eles querem, sou negão, todo tatuado. Então aí você vai conversar com os caras vão querer dar os caras vinham para dar no meio, né? Por que você consegue fazer esses negócios e outras pessoas não e tal, tal, tal? Quando, se fosse antes, eu ia ficar querendo mostrar algo, querendo falar, não, eu estudei isso, que não sei o que. Não, hoje não, eu falo assim, cara, eu faço isso, é assim, é assado, aquela, como falar, aquela sensação não, mas com aquela certeza que eu sou filho, sabe? Que hoje é isso que eu faço. Hoje eu não preciso ficar provando. Hoje eu não preciso ficar, tipo, por favor, acredita em mim. Ou, eu passei por isso. Hoje eu sou o que eu sou por tudo aquilo que eu passei. Não. Isso era tudo para mim era vitimismo. E hoje, infelizmente, a gente vê muito isso ainda. E foi quando vamos dizer, fuzilei da minha vida a vítima. Então eu não sou mais vítima de nada. Tudo que eu fiz de errado foi culpa minha. Então, aquele negócio, né? Nascer pobre, a culpa não é sua. Agora, morrer pobre, a culpa é sua, né? Então, tipo, tudo que eu fiz, pra mim, a culpa foi minha de errado. Agora, eu sou culpado do sucesso, eu sou culpado de conseguir conquistar meu propósito, que é fazer as pessoas conhecer Deus através da minha vida. Então, quando eu determinei tirar isso da minha vida, foi quando eu comecei a crescer em todas as áreas da minha vida. Todas. Fala pra nós, Azar. Eu vou falar sobre o segundo ponto, tá? A gente falou sobre a vivência, abrimos a live falando da vivência, que é a primeira live, quem está chegando aqui. Essa semana a gente vai ter uma sequência de live, essa é a primeira, vai ter a segunda sobre a experiência e assim por diante. Hoje é sobre vivência. Dentro do que o Azar falou, do que a gente está abordando aqui, o primeiro ponto foi sobre identificação. Segundo ponto, eu quero falar sobre o processo. Dentro do que o Azar falou. Todo o processo vai... Às vezes ele pode ser demorado ou às vezes ele pode ser rápido. Mas existe um processo. Não é porque você teve uma experiência, identificou, teve uma experiência e ressignificou, que agora está resolvido. Não, é um processo. É o processo de uma construção daquilo que você nunca construiu antes. Bem falado pelo Azar. Né? O vitimismo atrapalha os nossos resultados. E a grande maioria da humanidade são vítimas. Não reconhecem que são tão arrogantes, soberbas e perdidas que terceirizam os seus resultados. É muito fácil chegar aqui e comemorar as minhas vitórias. Eu conquistei, eu fiz, eu validei, eu prosperei. Isso é muito fácil. Qualquer retardado faz isso. Mas o muito difícil é bater no peito e falar: eu fiz essa meta, eu atrapalhei meu casamento, eu destruí a criação dos meus filhos, eu estou nisso, eu errei e eu reconheço, identifico, e vou construir um novo processo para sair dessa bosta que eu entrei. Macho que é macho e fêmea que é fêmea, reconhece, identifica e encara o processo. Homem e mulher de verdade faz isso. Para de ser vítima. Deixa de ser vítima e constrói algo novo dentro de um processo. Então é muito fácil eu bater no peito e falar que eu conquistei. Agora, quando eu sofri a derrota, quando eu fiz bosta, eu preciso também identificar e falar: eu que fiz isso, caralho. Eu fiz isso, preciso sair dessa situação e seguir em frente. Porque eu que errei. A derrota é minha. É fácil reconhecer a vitória, mas é difícil reconhecer a derrota.
Você que está na live aqui quer avançar, sabe que você vai avançar? Quando você reconhecer onde você caiu, onde você foi derrotado por si mesmo, não é por pessoas não. Você construiu a sua derrota, quando você identificar, deixar de ser vítima e se posicionar, você vai parar de viver como derrotado. Aí você vai entrar no processo do vencedor. Só pode ser vencedor quem reconhece aonde foi derrotado. Quando você reconhece onde você foi derrotado, você vai construir um processo novo de vitória sobre áreas da sua vida que você nunca teve. Quer ter um casamento bem-sucedido? Reconhece aonde vai estar sendo derrotado. Quer ter uma criação de filhos bem-sucedido? Reconheça onde está sendo lixo a criação dos seus filhos. Quer ter um negócio de sucesso bem-sucedido? Reconheça onde você está destruindo o seu negócio. Somente através da identificação, do reconhecimento, para construir um novo processo. Sem mais. Essa é a verdade. Orlando, posso fazer uma pergunta para você? Manda bala. E quando tem aquela questão também de... Quando você estava falando no começo da live, quando você, vamos dizer, é desbloqueado, ou quando você viu o erro e quebrou aquilo, não tem como voltar, né? Sim. Só se não houve desbloqueio. Só se não houve. Isso, só se tiver que fazer de novo. E quando a pessoa fica remoendo aquilo? Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, não, acabou, eu tô livre, mas fica remoendo aquilo. Isso também é um vitimismo? Vou fazer tipo uma pergunta. Dar um exemplo. A pessoa foi... não aconteceu comigo, mas meu pai foi e me bateu quando me espancou. Aí eu fui lá e perdoei. Só que eu fico falando, eu perdoei. Não passa mais isso aqui, não sinto mais nada. Mas ele me espancou. Isso é um vitimismo? Sim, também. Qual que é o objetivo de eu alimentar uma história que foi resolvida? E que essa história era ruim? Porque o desbloqueio é uma identificação e uma ressignificação de causa e efeito. Então, se eu ressignifiquei a causa e o efeito, por que eu estou alimentando a mesma causa e o mesmo efeito? A causa e o efeito foi mudado. Nós não vamos ter amnésia, nós vamos lembrar. Mas eu decidi construir uma nova história sobre aquele acontecimento. Igual você falou, eu perdoei, eu ressignifiquei, eu desbloqueei, construí uma nova história. Então, o meu olhar para de ser um olhar de vítima, um olhar de condenação sobre aquilo que houve entre eu, meu pai, ou qualquer pessoa que seja. Então, a história que precisa ser construída é uma nova história. Essa velha história, ela foi ressignificada. Porque é essa velha história que gerava um bloqueio, né? O comportamento do bloqueio que eu tive. Só sei dentro da sua pergunta, tá? Que você fez aí. É isso mesmo. Então, a pessoa ainda continua sendo vítima, alimentando algo que não edifica. Sim. Então a pergunta do Rafa aqui. Quem repete muito ainda precisa de afirmação, aprovação? Depende, Rafa. Em questão do bloqueio, o que é um bloqueio emocional? Porque às vezes nem sabe o que é isso. É uma repetição de comportamento. Então, se eu resolvi o bloqueio e construir uma nova história, realmente foi desbloqueado. Se não, precisa fazer ainda, que não foi feito. Simples assim. Se eu estou repetindo algo que foi resolvido, então nunca foi resolvido. Ainda precisa ser resolvido. Eu falo de mim mesmo. Teve uma pessoa específica que eu tive que desbloquear ela 6 vezes. O primeiro não deu certo, o segundo não deu certo, a terceira vez deu certo, a quarta, a quinta não deu certo. Mas na sexta resolveu. Reconhecer, identificar, deixar no vitimismo, aceitar o processo e ressignificar. Beleza, Azar, quero te fazer uma pergunta. Bora. Nós aqui na live, eu sei que tem pessoas que vão fazer jornada interna esse final de semana aqui em Goiânia. Vai ter uma jornada interna agora dia 28 e 29 em Alphaville, depois 5 e 6 de dezembro em Londrina. E depois nós vamos ter a primeira turma na Flórida. Vai ser final de dezembro, entre 26 e 27, ou dia 2 ou 3. É uma dessas 2 datas na Flórida. Quem tem conhecido na Flórida, a primeira turma nos Estados Unidos. Vai ser loucura. Eu quero que você fale aqui para o pessoal da live, Azar, você que já compartilhou. Mas qual a experiência mais profunda? Eu sei que não tem como explicar o que é a jornada interna, que é uma experiência profunda.
Mas qual que foi a experiência mais profunda que você teve? Em qual momento ali? Desbloqueio individual, teve desbloqueio familiar, ativação de identidade e propósito, rompendo com a última barreira ali para acessar o transbordo. Qual foi a experiência mais profunda e qual resultado foi gerado através dessa experiência? Olha, meu mano, tamo junto, mano. Você tá na Flórida? Aqui, ó, tá esperando os Estados Unidos. Tamo junto, depois eu vou te chamar no direct lá. Fala pra nós, Exato. Tá. A experiência profunda Tá. e que foi o resultado que foi gerado depois dessa experiência. Cara, para mim foi a identidade, saber a minha identidade. E foi também a palavra daquela questão do que nada é nosso, né? E foi uma das coisas que eu levei para os meus negócios. Depois que eu trouxe isso para os meus negócios, mudou tudo. Que foi Era até uma coisa que eu brigava, né? Sobre o dízimo mesmo. Eu era um dos caras que eu falava, pô, eu sou o cara que oferto e eu sou... Porque nada é meu, né? E eu bati, eu falei, tá, como que eu vou dizimar 10% se 100% é dele? Né? Eu ficava com aqueles conflitos na minha mente. E quando... Primeira experiência foi saber a minha identidade, né, de fato, e depois saber que tudo é dele. Quando eu tive mudei essa mente, cara, meus negócios começaram a voar. Porque antes eu ficava angustiado. Às vezes, se tá algum mês que é mais difícil, alguma coisa que não tá dando muito certo, eu ficava angustiado, ficava sofrendo, ficava antecipando algo que nem ia acontecer. E só por que eu antecipava? Por que eu sofria tanto? Porque eu achava que era meu. Porque eu achava que eu tinha que fazer uma coisa. Lógico que você tem que fazer tudo o que você puder fazer, que está na sua mão para fazer. Só que quando eu parei de sofrer isso, e eu sei que eu estava vivendo em princípios e fazendo o que eu tinha que fazer de fato, e deixei, falei assim, Deus, eu só estou administrando o seu dinheiro, o seu capital, as suas riquezas, meu negócio, Alan, de verdade, mudou de uma forma para outra. Tinha dias na minha vida que eu precisava... Bem sincero, assim, eu precisava de 250 mil reais pro dia seguinte, porque senão eu tava lascado e não sabia o que fazer. Aí, quando aquele negócio vinha, os caras sofrendo, e você começa a ficar... Eu comecei até a ganhar muito peso e tal, eu comecei a ficar angustiado. Quando eu mudei, eu falei assim, não, mas peraí, tudo que eu tô fazendo aqui é promessa. Tudo que eu faço foi Deus que colocou na minha mão para eu fazer. De fato, não foi uma pessoa, foi milhares de pessoas que eu faço. Eu tenho o coração voltado a Deus. Falei, nada é meu. Peraí, por que eu tô me preocupando? Quer dizer que eu não tenho fé, quer dizer que eu não tô acreditando. Aí quando eu entreguei isso, falei, tudo é seu, mudou, tipo, absurdamente uma coisa para outra. Então foi saber a minha identidade e foi uma frase que foi isso assim, entrega, nada é seu, tudo é dele. Para mim foi isso. Uau. Desde o que você falou, Azar, a live está fluindo porque você tem no coração, está transbordando aí. Eu estou só anotando aqui para pegar as chaves. Sim. Falamos de vivência, primeiro ponto, identificação, segundo ponto, processo, e o terceiro agora nós vamos falar sobre dependência. Quando nós percebemos quem nós somos em Deus, existe uma dependência genuína. Quando nós não percebemos, existe uma independência. Isso é natural do ser humano, de ser independente em tudo que faz. Entre aspas, porque emocionalmente nós somos dependentes de tudo e de todos. As nossas emoções, a nossa alma depende. Mas depende de pessoas e de coisas erradas. Por isso que atrapalham nossos resultados. Quando a nossa alma não depende daquilo que nós somos em Deus, se torna independente. Deixamos de ser dependentes de Deus para ser dependentes de coisas terrenas, superficiais, almáticas, que atrapalham os nossos resultados. Então, toda dependência vai gerar um vínculo, vai gerar uma escravidão, quando é algo emocional. Mas quando nós dependemos de Deus, nós não vamos para a escravidão, nós vamos para a liberdade. Porque é nele que realmente nós temos a verdadeira liberdade. Então, quando nós identificamos, assim como você falou, quem você é realmente no seu espírito, teve essa percepção, essa ressignificação, esse desbloqueio, essa ativação, a dependência mudou. Então, além de você identificar, você viveu o processo, está vivendo o processo, só que o processo que você vive hoje é debaixo da dependência. Não adianta a gente querer correr para ter tudo
Só que nessa correria para ter tudo, a gente não vai ter nada. Porque tudo que a gente vai construindo vai nos prender. Mas quando nós abrimos mão daquilo que nos prende e nos tornamos dependentes de Deus, naturalmente as coisas acontecem. Naturalmente o dinheiro vem, naturalmente as coisas vão. Eu estou no processo, mas dependendo. Eu não estou no processo na independência. Entre aspas, porque não existe ninguém independente, a não ser a torcida do São Paulo, né? Que diz que são. São mais dependentes do que tudo. A doença que eles servem. O próprio time. E a morte, né? Pela torcida organizada. O que acontece? Entenda algo. A dependência, ela é emocional, mas também existe uma dependência que ressignifica essas situações emocionais que vivemos, que está no espírito. E quando eu percebo essas dependências emocionais e ressignifico, eu vou para ponto certo e começo a depender de Deus e começo a identificar quem é o seu Deus. E com isso as coisas vão acontecer naturalmente. Assim aconteceu comigo. Eu nunca imaginei casar, muito menos ter filhos. Hoje estou casado e tenho 2 filhos. Fiz 10 anos de casado. Mas eu nunca imaginei, nunca sonhei, muito menos filhos. Mas quando eu comecei a ter um relacionamento e comecei a depender de Deus, isso foi gerado dentro de mim. E a minha família me trouxe um conforto, uma liberdade, uma paz, uma autoridade, um crescimento poderoso de ser pai, de ser marido. Isso houve um crescimento, e querendo ou não, nesse crescimento, foi um crescimento de uma forma natural. Mas antes disso, eu sofria emocionalmente por tantas coisas que eu nem percebia. Dependia. E falando aqui do que você já abordou dentro da live, dependência emocional. Nós não temos resultados porque dependemos emocionalmente de tudo e de todos. Não estou falando que você tem que andar sozinho. Entenda. A sua fonte é Deus. Ele é a sua fonte suprema e é dele que você precisa depender. E, naturalmente, as pessoas que vão estar contigo, as pessoas que estão aqui na live, elas serão acrescentadas na sua vida para que o propósito se torne ainda mais poderoso. Azar, nós vamos ver para a pergunta daqui a pouco. Eu identifiquei 3 pontos que você falou na live. Nós falamos sobre vivência, que é o tema da live. 3 pontos importantes. Identificação, processo e dependência. A sua dependência mudou. Antes você dependia de você. Agora você depende de Deus. Antes você dependia do seu julgamento. Antes você dependia emocionalmente dos resultados. Antes você dependia de muitas coisas acontecendo para você ser quem você era. Mudou. Você parou de depender emocionalmente de muitas coisas que te prendiam, você percebeu isso, e você mudou a sua dependência. E com isso, naturalmente, os resultados aconteceram. Quero te fazer uma pergunta, Zé. Você falou que é filho de apóstolo, né? Seu pai estava na jornada interna, foi algo poderoso para ele, né? Tanto o que ele compartilhou ali no jornada interna. Dentro da sua vida inteira, Zé, a sua vida com Deus. Essa parte espiritual. Eu quero que você compartilhe aí, pessoal da live, para nós aqui. Como que está sendo? Eu quero que você faça um comparativo. Antes e depois dessa virada de chave, de ativação de identidade, posso viver uma dependência antes e agora. Como que está sendo? Antes você tinha percepção, antes você nem via, antes você conseguia ver, só que não conseguia resolver. E agora? Como está sendo? Cara, antes, para mim, hoje, eu tenho tranquilidade de falar, mas questão relacionamento, antes eu era um bosta e fiz muita merda. E hoje, na verdade, hoje eu trouxe a minha essência de volta, né? E que era abominar essas coisas, né? Mas através dos lugares que eu andei, eu me contaminei e deixei isso entrar no meu coração. Então fazendo muita merda. E hoje eu falo, hoje eu sou um patriarca. Hoje o que eu mais quero é ter minha família, casar. Antes, se perguntar, eu tenho bastante amigo meu na live. Se falasse de casamento pra mim, eu falei, você tá louco? Não, foi foda. Você tem noção, eu tô 8 anos. A minha namorada estava enrolando, né? Agora acabou isso. Então, questão
financeira, então eu vivia sempre numa montanha russa, porque chegou uma época na minha vida que eu achava que de fato era eu que fazia as coisas, e eu era o cara que seguia e tal. Sempre fui muito grato, né? Graças a Deus, eu sempre fui muito grato a Deus. Só que inconscientemente você pega a atitude sua que é você, você acha que é você. E quando eu percebia isso, era quando eu estava na ladeira abaixo, né? Então, de quem eu era para quem eu sou. Hoje eu sou totalmente dependente de Deus. Eu vou ser um bilionário e é por conta de propósito. Meu propósito não dá para eu ser menos do que um bilionário. Ponto. Para fazer tudo o que eu quero. E eu me conecto com as pessoas também que têm o mesmo propósito que isso. Só que antes, se você falasse, você quer ter dinheiro para quê? Cara, eu falo assim, não, porque eu quero estar... Sabe aquele blá blá blá? Que de fato é bom, mas era, quero ter minha casa, meus carros, ajudar minha família. Mas isso era da boca para fora, né? Isso tudo era da boca para fora. Hoje não. Hoje, quando eu faço algo, quando eu recebo algo, ou faço alguns lucros nos negócios, a primeira coisa que eu estou jogando é pro reino, que é uma das coisas que eu mais amo. É pro reino. Antes não. Antes eu ia gastar em outras coisas para o que sobrasse, né? Então, para mim, antes eu era um bosta, né? Um bosta vitimista, cheio de travas, de limitações. E hoje, depois dessa experiência, cara, não tem nada. Não tem nada que me limita. Não tem nada que consiga me travar. Hoje eu tenho uma fé, assim... a gente continua passando algumas dificuldades, que é normal em negócios. Mas a certeza, sabe aquela certeza que te traz paz? A paz que excede mesmo todo o conhecimento. Então, às vezes, acontece algo assim que eu falo, meu Deus, se fosse antes eu ia estar puxando os cabelos, mas hoje eu tenho paz. Então, hoje eu sei a minha identidade, eu tenho tranquilidade, eu tenho paz. E uma coisa que eu agradeço demais, demais, Alan, aos meus pais, porque por eles ser apóstolos e eles ter sofrido uma religiosidade muito grande na vida deles, de doutrina, de limitação, de alienação, principalmente meu pai, ele sempre foi muito aberto. Ele fala, eu quero quebrar toda a religiosidade da minha vida. Eu quero quebrar e bate, bate. E você sabe que às vezes tem atitudes que ainda. Mas na hora que ele percebe, ele já vai e quebra. Então, isso, a minha família é uma estrutura, graças a Deus. Por isso que eu nunca fui um cara inseguro. Fui até muito louco demais, né? Muito audacioso, isso é bom, mas às vezes é um pouco ruim. Mas eu tenho que agradecer isso à família. Então, mudei isso. Hoje eu vivo pelo meu propósito. Antes eu vivia pelas minhas conquistas. Show. Muito bom. Muito bom ouvir tudo isso. Realmente alguém que reconhece que está no processo. Nós sabemos disso, não existe nenhum super-homem na face da Terra, nenhum Mulher Maravilha que não tenha problemas nenhum. Pelo contrário, percebemos os problemas, identificamos situações que precisam ser resolvidas e continuamos no processo. Vamos seguindo o processo, ressignificando, se posicionando, dependendo de Deus e avançando. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Não é que você tem uma experiência profunda que vai mudar 100% a sua história e você vai invalidar o processo. Não é isso. A experiência é um start de novo. A experiência é para identificação, processo e dependência. Quando temos essa percepção, o processo fica muito mais fácil e simples de ser vivido. Antigamente, não. Antigamente, tinha situações que a gente não identificava e sofríamos um processo que a vida, as experiências boas e ruins nos ofereceram. Mas hoje não, hoje nós percebemos, assim como você falou, né, sobre a sua família, seu pai, tudo aquilo que você vivenciou de experiências, seja elas boas ou ruins, né, ser grato, porque sabe que todas essas coisas cooperam para o seu bem. Só que hoje a sua medida de fé, o seu olhar sobre a vida no todo é totalmente diferente do que era antes. E te leva a viver uma vida que vale a pena ser vivida, com experiências poderosas. Pessoal, a live vai encerrar daqui 15 minutos. Nós estamos aqui, tem 45 minutos na live, passa rápido. É só 1 hora de live. O que eu quero fazer agora? Eu quero abrir com perguntas. Você que está na live, você vai mandar perguntas aqui, ou para mim, ou para o Azar. A gente vai fazer um bate-bola aqui, respondendo as perguntas, fechou? Manda aí as perguntas mais pesadas. Eu vou fazer uma pergunta para você, Ana. Qual que foi a experiência que você teve que fez essa mudança de mente?
A Você saiu experiência, daquela vida religiosa, ou sei lá, de vida, às vezes até na sua juventude, mas você mudar. sim. Vamos lá. A experiência mais teve várias, né? Porém, o que me livrou da vida religiosa que eu vivia, a escravidão religiosa que eu vivia, e por mais que eu era usado por Deus, né, questão de cura, profecia e várias outras coisas, que eu sempre fui um pregador por muitos anos pregando, ainda, em alguns lugares ainda eles abrem a oportunidade, né? É muito raro, mas Tá aparece. convidado, viu, para ir lá na igreja. Eu vou com o maior prazer. Porque agora mudou o ensino, mudou a mentalidade, o transporte, a realidade, que livra as pessoas de uma escravidão religiosa para viver o novo em Deus. Mas uma das experiências mais poderosas que eu tive foi numa chácara que eu fui. Em final, foi no ano de 2018, agora eu não lembro exatamente a data, mas foram 4 dias na chácara, onde nós vivemos uma experiência poderosa, onde ali, para mim, perdeu tudo aquilo, tudo perdeu valor, a não ser a vida. Tudo, exatamente tudo. E nessa experiência, eu estava junto com o Paulo, né, no treinamento que ele fez, só foram 2, chamado Atomic Brain, e lá tinha 40 alunos, mais ou menos, eu era um dos alunos, e ali naquela chácara foi uma experiência tão profunda de ressignificação de tudo aquilo que eu vivia religiosamente, e ali, depois daquele dia, nunca mais eu consegui ser o mesmo. O dinheiro, a vida, tudo que eu vivia, né? A vida que eu vivia, ela perdeu total valor. E ali, naquele dia, construiu algo novo. Então, ali foi tratado sobre a avareza, ali foi tratado sobre a vida religiosa. O que eu fui buscar? Esse treinamento só teve 2. O primeiro eu fui como aluno e o segundo eu fui como treinador. O Pablo não fez mais, acredito que não vai ter mais esse treinamento. Só teve 2 turmas e foi ali uma experiência pesada que eu vivi. Essa foi uma, mas essa aí virou a chave sobre viver um processo na dependência de Deus e começar a transbordar o que eu transbordo hoje. Tá? Mas dentro do processo, depois de algum tempo, eu tive uma decepção tão profunda, que potencializou ainda mais a minha entrega. E aí virou um ensino pesado, isso vai virar até um livro. Estou terminando meu segundo livro agora, até o final do ano vou estar com 2 livros escritos. Tem o primeiro, que é o Jornada Interna, ele está indo para gráfico agora, que é a segunda edição corrigida, e o segundo livro está finalizando agora, só questão de correção mesmo. Ele chama Não Trabalhe e Descanse. Também uma experiência própria de vida, mudando essa mentalidade do trabalho para o desfrute. Mas esse outro livro vai virar esse terceiro que eu vou falar aqui, vai virar um terceiro livro, que é sobre a decepção. Por trás de toda decepção existe um reinado a ser dado ou ser perdido. A decepção que eu tive foi tão profunda que me potencializou a um crescimento assim de viver 10 anos em um. Foi poderoso. Foi mais do que eu vivi na chácara. Porque o que eu vivi na chácara foi ressignificação, onde eu dei total e lancei fora tudo aquilo que me prendia. Mas foi necessário que a decepção explodir na entrega que eu tenho hoje. Então, hoje, sempre que você entrar numa live minha, ou você for numa jornada interna como aluno, como sabe, você sempre vai ver o novo sendo transbordado. Então, não tem como explicar. Por mais que eu já li vários livros, já fiz várias formações, vários cursos, eu não foco na técnica, eu foco no transbordo. Então, só complementando a pergunta ainda, né, da entrega, houve uma chave, uma ressignificação, houve uma decepção tão grande que eu converti ela no meu favor e hoje tem esse transbordo. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Eu sou o Júlio Cardoso. O julgamento das pessoas sobre sua mudança não muda nada. Julgamento. As pessoas hoje são juízes. Vai ter algo pesado no jornada interna, então eu vou falar sobre isso. Sobre ser juiz. Nós somos muito fáceis em se tornar juiz. E quando você está na posição de juiz, todo mundo é condenado, menos você. Fiz a jornada em Maringá e eu acho que não me encontrei. Então cai para dentro, no de Londrina. Vai lá como staff.
e faz de novo, como staff, tá? Faz total sentido. A decepção te impulsiona ao crescimento. É isso. Vamos lá, pessoal. Azaf, outra pergunta. Ou quem estiver aqui na live pode fazer uma pergunta. Ou você quer que eu te faça uma pergunta agora? Vamos ver, ó. Meu pai mandou aí, ó. Aqui, ó. Cadê a pergunta? Achar o tesouro, vender tudo para se apropriar do tesouro, como se explica? Ah, você está falando da sabedoria. Vamos lá. Isso está em Provérbios 7, se eu não me engano. Fala lá que o homem que encontra a sabedoria, ele pega tudo que tem, vende e compra. Primeiro ponto, você precisa achar. Segundo ponto, você precisa pegar tudo que tem, vender e comprar. Se você não tem essa, se você não encontra, você nunca vai vender o que tem. Tudo que você tem se chama entendimento próprio. Essa é a maior venda que o ser humano deveria fazer para acessar o canal da sabedoria. E eu fiz isso nessa chácara. Eu nunca vivi isso. Eu vivi nesses 4 dias. Lá eu vendi tudo. Exatamente tudo. Porque lá eu encontrei. E o canal da sabedoria está mais próximo do que você imagina. Se você tem o Espírito Santo como habitação dentro de você, você vai encontrar ali dentro. E se você desejar por essa experiência, assim como foi comigo há alguns anos atrás, tudo perdeu valor porque houve uma venda. E nessa venda, eu entreguei tudo que eu tinha realmente. Não é entregar a vida para Jesus, não é o nascer de novo, não é isso. Não é isso. Se fala da alma. A minha alma, ela é dependente de algo. A alma tem que entender isso. Deixar de ser dependente de si mesmo para se tornar dependente de Deus. Quando há uma venda, nada que prenda sua alma vai atrapalhar o canal da sabedoria, que vem da parte de Deus. O canal da sabedoria é a parte espiritual, da suprema, é o próprio Deus, a fonte suprema. Quando uma entrega genuína e não superficial, você começa a transbordar poderosamente, assim como nessa live. Alandão, você tem um script aí, não tem nada. Entendeu? Tem um transbordo. O que o Azaf está falando, o que eu estou falando, é um transbordo. Azaf, vou fazer uma pergunta para você agora. Bora. O que você está disposto a fazer a partir de hoje para viver intensamente ainda mais aquilo que Deus tem feito na sua vida? Tudo. Hoje vai ser natural isso. Vai ser tão natural que, na verdade, não tem nada. Se eu for fazer alguma coisa, acho que na verdade não existe nada que me trava hoje. Hoje o meu foco é esse. Então, para mim é cada dia me intensificar mais do propósito e deixar Deus usar, me usar da forma que Ele quer usar, se não sei como quer, ele também é Ele que vai saber. E eu sei que o meu mercado, eu gosto dessa questão do mercado de fazer as pessoas crescerem financeiramente para ser livre, né? E tudo que eu puder fazer e investir nisso, me doar nisso e ajudar pessoas para ser livre, deixá-las, tirá-las da escravidão do dinheiro e fazer o dinheiro ser escravo dessas pessoas, e curas e libertações da mente, né? Não essas coisas de demônio que existe, sim, claro, mas para mim o maior demônio está aqui na mente da pessoa. Então é isso, hoje é isso. É Eu tô isso aí. entregue, hoje eu tô 100% entregue. Uma pergunta, uma resposta sábia, né? Está disposto. E saiba que o processo é loucura, tá? Vai haver uma entrega, ainda mais do que você está entregando. Assim como você falou no início da live, quando há uma entrega 100%, assim como Jesus entregou 100% dele por nós, nós acessamos coisas que a gente nem imagina. Alan, o que você imagina? Não imagino nada, porque eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu possa pedir ou imaginar. Então, se eu imagino tantas coisas grandes, eu vou ser surpreendido com coisas infinitamente mais. Então, um dos pontos chaves que foi uma virada de chave na minha vida é a minha alma, ela não pode ser dependente emocionalmente exatamente de nada, a não ser de Deus.
A alma, ela precisa sujeitar aquilo que nós somos nele. Dessa forma, nós acessamos uma vida que nós nunca vivemos antes. Eu tive essa experiência quando eu nasci de novo, no ano de 2007. Foi dia 27, 28 e 29 de abril de 2007. Por que eu não esqueço a data? Em nenhum local. Porque foi uma experiência. Então, falando de experiência, desde aquele dia me gerou um novo estilo de vida que eu nunca tinha vivido antes. Mas houve um processo. E nesse processo, como eu não sabia ressignificar situações da minha alma, eu se tornei dependente de uma velha alma que eu tinha, e essa alma ela foi programada para ser religiosa, através do ensino que eu não tinha antes. E religiosamente a alma foi programada e deixou de ter experiências profundas em Deus e viver uma vida superficial. A partir do momento que virou a chave, assim como eu contei aqui, hoje eu tenho uma vida que eu nunca vivi antes e eu não troco ela por nada. Porque a vida que eu tenho é em Deus, não é em mim mesmo. Antigamente era mim mesmo, no meu próprio ego, no meu próprio egoísmo, no meu próprio entendimento, na minha própria crença religiosa. Mas a experiência que levou a viver isso fez que eu ressignificasse tantas coisas que eu tinha como verdade absoluta. E eu vi que essas verdades absolutas atrapalhavam os meus resultados, porque elas estavam impregnadas na minha alma. E foi necessário ser ressignificadas para viver o novo. Então aqui, a live está encerrando. Azaf, aqui, muito bom ter falado contigo, Azaf. E desde que você falou aqui, você me trouxe o ensino pesado sobre identificação, processo e dependência. E entenda algo, Azaf. Tudo que você começou a viver agora é apenas o começo daquilo que há de vir. Não tem como retroceder mais. Por isso que eu falo que o jornada interna é um caminho sem volta. Não tem como. Ou você segue, ou você foi estragado para tudo aquilo que estragava a sua vida. Então não tem mais como retroceder. Você está bem já definido aquilo que você quer, claro, não tem as dúvidas, né? Não estão surgindo as dúvidas. Apenas siga, faça o que tem que ser feito e não abra mão, porque não tem como abrir mão. Não tem como. Deixa uma palavra pro pessoal aí. Deixar a palavra? Sobre isso. Tem que encerrar aqui. Tá. A palavra que eu sempre, quando eu faço as lives, e que é o que mais mexeu comigo, é a dependência. Você tem que fazer, claro, o que você conseguir fazer, mas sempre coloca na sua cabeça, é tudo dele e para ele, mais nada. Quando a gente sabe que é tudo dele, as coisas começam a acontecer. Quando você achar que é você que faz, as coisas são suas, a sua esposa não é sua, seus filhos não é seu, a sua empresa não é sua, é tudo dele, é para ele, acabou. Aí as coisas começam a acontecer. Então, é isso que eu levo para minha vida. Exato, é isso aí. Isso é tão pesado que você falou, porque para muitos é algo que já ouviu, de ouvir falar. Só que como você teve a experiência, jamais foi de ouvir falar, foi de algo profundo. O problema é que nós sabemos de muitas coisas de ouvir falar. Não temos experiência e profundidade com isso, por isso que é apenas um ensino. Mas a experiência que transforma a minha vida, ela gera uma vivência. Para finalizar a live, nós vivemos aquilo que experimentamos. As experiências boas e as experiências ruins. Dentro daquilo que nós falamos a live inteira, você precisa identificar situações que atrapalhou os seus resultados, têm atrapalhado os seus resultados, ressignificar, criar um processo, e assim como o Azar falou aqui na live, depender de Deus, entender que tudo é para Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Então é através dEle que você vai crescer. Independente da religião que você faz parte. Religião, para mim, eu não gosto de nenhuma. Todas elas, para mim, são inimigas de Deus. Sem exceção absoluta. Porque religião, no latim, se você não entende, quem está aqui na live às vezes não sabe, significa religar, que é religar um homem a Deus. Mais nada disso. Qual que é o problema de tudo? Os religiosos construíram muitos pedágios. E com isso estão afetando emocionalmente o crescimento espiritual da humanidade. Então, a parte principal do homem, que se chama espírito, o homem terceirizou por causa da dependência em si mesmo, da dependência emocional, da entrega emocional, para tudo e para todos, menos para Deus. Fechou? Teremos jornada interna agora, dia 21 e 22 em Goiânia, 28 e 29 em Alphaville, esse mês de novembro. 5 e 6 de dezembro em Londrina, Paraná,
E dia 26, 27 na Flórida, Estados Unidos. 26, 27 ou dia 2 ou 3 de janeiro do ano de 2021. Vai ser nessas duas datas na Flórida. Uma dessas duas datas. Fechou? Pessoal, muito bom estar com vocês. A live vai cair. Né? Foi apenas 1 hora de live. Amanhã estaremos juntos novamente. Vai ser a live 2. Vai ser outro tema. Hoje nós falamos sobre vivência. Então já deixa agendado para você não perder a live de amanhã, que vai ser 20 horas e 59 minutos. O que eu vou fazer e vou te pedir agora? Tira um print aí dessa live. Eu vou desativar os comentários aqui, ó. Todos que estão na live, tira um print. Vai lá, no 3 aí. 1, 2, 3. Tira um print e marca a gente. Coloca um insight que você pegou nessa live e transborda lá. Marca eu e o WhatsApp falando o que você pegou nessa live, o que foi poderoso para você. Fechou? Aí eu vou colocar também no meu Instagram o mesmo banner que estava anunciando essa live. Eu vou tirar ele, vou colocar o mesmo banner novamente e você vai fazer um comentário nesse banner novo e marcar as pessoas para a live amanhã, que vai ser a segunda live. Fechou? Azar, muito obrigado. Tamo junto, viu, querido? Conte conosco aí no que for possível. Estou aqui para servir. Eu também. Pode contar comigo aí. Dia 28 eu tô lá, hein? Como staff. 28 e 29 de novembro. Tamo junto. Valeu. Beleza? Pessoal, tamo junto. A live vai cair. E o último insight. Dá mais insight aí, Azar. Pegou de... Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. A verdadeira liberdade está no seu espírito. Na alma somos escravos. Então saia da escravidão da alma e acesse a liberdade que está no seu espírito. Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com a vida com Deus, tá? Então tem duas tarefas para vocês. Amanhã eu vou trazer mais um conteúdo pesado, vai ter um novo participante amanhã, um outro aluno. Não deixe de tirar o print, marcar a gente, colocar um insight que você tem. E lá no feed meu, que eu vou colocar agora a live de amanhã, e deixar um comentário e marcar as pessoas. Fechou? Fechou. Tamo junto. Falou. Live vai cair. Grande abraço. Abraço.